E aí, pessoal, tudo na paz? Sejam muito bem-vindos! Antes da gente mergulhar de cabeça no conteúdo, aquele recadinho de sempre que é super rápido. Se esse tipo de material ajuda, já deixa o like, se inscreve no canal e o mais importante, comenta aqui embaixo qual outro assunto de CSS vocês querem ver por aqui. Sério, o apoio de vocês é o combustível que faz a gente continuar criando. Mas chega de papo, vamos ao que interessa. Vamos lá. Quero começar com uma pergunta que, olha, todo mundo que desenvolve já deve ter se feito. Quem nunca olhou para um código HTML e viu aquele monte de span e div que não significam nada? Eles só estão ali para a gente conseguir colocar um ícone e uma borda diferente, um detalhezinho visual. Isso tem nome, é poluição de markup, e é uma dor de cabeça bem comum. E se eu dissesse que existe uma forma quase mágica, uma técnica super elegante que mora dentro do próprio CSS para resolver exatamente isso? Uma forma de manter o HTML limpo, semântico e ainda assim criar visuais incríveis. Pois é sobre esse verdadeiro superpoder que a gente vai conversar hoje. Beleza, então bora lá. Nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai desvendar esse tal poder oculto do CSS. Depois, vamos aprender a criar elementos do mais puro nada com Element Pseudo e Before e After. Na sequência, vamos dar aquele polimento fino em textos e listas com Element Pseudo, First Line e Element Pseudo Marker. Botar um pouco de vida com animações e, claro, fechar com as boas práticas para usar tudo isso do jeito certo. Vamos nessa. Chegou a hora da verdade, de revelar um daqueles segredos que realmente separam um bom desenvolvimento de um desenvolvimento excelente: o poder dos pseudo-elementos. Falando de um jeito bem direto, pensa que pseudo-elementos são como elementos fantasma. A gente cria e controla eles totalmente pelo CSS. Eles não existem de verdade no HTML, mas aparecem na tela, dando pra gente um poder de estilização absurdo. Agora, atenção aqui, porque esse é um ponto que confunde muita gente. Não dá para confundir pseudo-elemento com pseudoclasse. É simples, ó. A pseudoclasse, tipo o hover, descreve um estado do elemento. O mouse está em cima, isso é um estado. Já o pseudo-elemento, como o before, ele cria uma parte nova, um pedaço novo. E a dica visual é clara, os pseudo-elementos modernos usam dois pontos duplos, fica fácil de lembrar. Agora a gente vai para a parte que, na minha opinião, é a mais impressionante. Com Before e After, a gente consegue literalmente criar coisas visuais do nada usando só e somente CSS. Essa aqui é a regra de ouro, a lei máxima. Para um before ou um after sequer aparecer na tela, a propriedade content tem que estar lá. Mesmo que seja um content vazio, só com aspas sem nada dentro, ela é obrigatória. Sem ela, o navegador simplesmente ignora nosso elemento fantasma. E olha só que exemplo prático e elegante. Com uma única linha de CSS usando a propriedade content, a gente coloca um ícone de livro antes do texto do título. Percebe? O HTML continua limpo, semântico e o visual fica bem mais interessante, simples e simplesmente genial. Ok, esse foi fácil, né? Agora vamos subir um degrau. Sabe aquela bolinha verde que aparece do lado de um nome para indicar que a pessoa está online? A gente vai criar exatamente isso, usando só um span e a pura mágica do CSS. E este slide aqui ilustra a técnica perfeitamente. O pulo do gato é o seguinte: a gente define o elemento pi, o ponto status, como position relative. Isso cria tipo uma área de jogo para a gente. Depois, no nosso before, a gente usa position absolute para posicionar a bolinha onde a gente quiser dentro daquela área. E o transform no final? Essa é a cereja do bolo para centralizar a bolinha na vertical de um jeito perfeito. Certo, a gente já viu como criar coisas novas do zero. Agora, vamos descobrir como usar os pseudo-elementos para refinar o que já existe, para dar aquele toque de classe, aquele acabamento profissional. O first line é simplesmente fantástico para textos mais longos. Ele permite que a gente dê um destaque especial só para a primeira linha de um parágrafo. Não importa o tamanho da tela, se a janela diminuir e a linha quebrar em outro ponto, o navegador recalcula tudo sozinho, sem a gente fazer nada. Dá uma olhada no código, é super simples de aplicar e o resultado é aquele efeito editorial chique, sabe? Coisa que a gente vê em grandes portais de notícia, em blogs bem feitos, dá um ar de sofisticação instantâneo para o texto. Quem aqui nunca sofreu tentando estilizar a bolinha de uma lista, o famoso bullet, que atira a primeira pedra? Por anos e anos, isso exigiu um monte de truques e gambiarras. Mas agora, com o column marker, a solução é limpa, direta e sem dor de cabeça. E o mais legal é que não é só mudar a cor ou o tamanho não. A gente pode simplesmente trocar o conteúdo do marcador.
Nesse exemplo, a gente trocou a bolinha padrão por um cheque verde, um certinho. A lista fica muito mais visual e comunicativa na hora. Certo. Agora vamos juntar tudo o que a gente aprendeu. Vamos combinar o poder dos pseudo-elementos com a magia das transições do CSS para criar aquelas micro-interações que, sabe, dão vida para a interface. Um dos efeitos mais clássicos e elegantes é aquela linha que cresce debaixo de um link quando a gente passa o mouse por cima. E a receita para isso é bem simples. São só 3 passos. A gente prepara o link, cria a linha com largura 0 usando 2 pontos after e no estado de 2 pontos hover, a gente simplesmente faz a largura dela crescer para 100%. A mágica toda acontece com a propriedade transition. Aqui está o código completo, a gente cria a linha com o 2 pontos after, posiciona ela ali na base do link e o mais importante, diz que a largura inicial dela é 0. A linha Transition Width 0.3s é o grande segredo. Ela avisa para o navegador animar de forma suave qualquer mudança na largura. Aí, quando o 2 pontos hover acontece, a largura vai para 100% e a animação é executada. Lindo, né? Bom, a gente já viu que o poder aqui é grande. Mas, como dizem por aí, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Usar pseudo-elementos é incrível, mas a gente precisa seguir algumas regrinhas para não criar problemas de acessibilidade ou de manutenção no futuro. Então vamos resumir os pontos cruciais. Primeiro, use para decoração, para enfeite, nunca para um texto importante, porque os leitores de tela geralmente ignoram o content. Segundo, lembrem-se sempre da dupla position relative no pai e absolute no filho. E acima de tudo, o objetivo é sempre manter o HTML limpo. Se o elemento existe só para deixar bonito, o lugar dele é no CSS. E assim a gente chega ao final da nossa jornada de hoje. Deu para perceber que os pseudo-elementos são muito, mas muito mais do que um simples truque de CSS, né? Essa frase resume perfeitamente a ideia. É esse tipo de técnica, esse cuidado, que eleva o nível do trabalho de desenvolvimento. É o que transforma um simples código em artesanato digital, mostrando um carinho e uma atenção aos detalhes que fazem toda a diferença. E se essa nossa conversa despertou aquela vontade de ir além, de realmente dominar o CSS do básico até o super avançado, eu preparei um curso completo, o CSS na prática do primeiro estilo, a interface completa. É um material extra, feito com muito cuidado para quem pode e quer apoiar o nosso trabalho. O apoio de vocês significa o mundo e é o que permite que essa comunidade aqui continue crescendo e que mais conteúdos como este sejam criados. O link está aqui na descrição. E para a gente fechar com chave de ouro, eu deixo uma pergunta no ar. Qual outra ferramenta poderosa do CSS vocês gostariam de ver dissecada aqui no canal? A gente pode falar de grid, de flexbox avançado, de animações complexas. Deixem as sugestões aí nos comentários. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!